Olá, pessoal. Eu sou Juliana e eu vim aqui hoje para fazer uma introdução do nosso tema leitura e escrita e prática de textos. Então, nós vamos trabalhar hoje com as concepções de texto, as concepções de língua e um pouquinho essa introdução de gêneros textuais e a nossa vida acadêmica, né? O que nos interessa aqui na universidade. Então, eu vou agora compartilhar minha tela para a gente, então, começar a falar de leitura, né? A gente vai começar falando de leitura. Os autores que nos encaminham, né? Que são nossos subsídios, os autores com quem nós dialogamos para construir os nossos conhecimentos aqui nessa disciplina para vocês, são autores brasileiros também, né? Então, eu queria reforçar isso, é a Lucília Garcês, com alguns capítulos sobre escrita, qualidade da leitura, é a Ingedor Ko, a concepção socio-interacional da linguagem, da Unicamp, ambas linguistas, a Lucília Garcês, professora aposentada da Universidade de Brasília, a Ingedor Ko, professora da Universidade de Campinas. E nós também nos baseamos num livro, que é o nosso livro da UNB, sobre leitura e escrita de textos na universidade, chamado Ler e Reescrever Textos da Universidade, na universidade. Então, esse livro, ele tem um capítulo, que é o primeiro capítulo, que foi escrito por mim, Juliana Dias, e pela professora Maria Luísa Coroa, da Universidade de Brasília também, falando sobre essa aula que eu vou dar aqui hoje. O tema do nosso capítulo é esse. O livro é pela editora Pontes. Então, vamos lá. Eu vou começar a aula lendo para vocês um texto, uma narrativa. É do Mia Couto, é um conto chamado A Inundação. Há um rio que atravessa a casa. Esse rio, dizem, é o tempo. E as lembranças são peixes, nadando ao invés da corrente. Acredito sim por educação, mas não creio. Minhas lembranças são aves. A haver a inundação é de céu, repressão de nuvem. Vos guio por essa nuvem, minha lembrança. A casa, aquela casa nossa, era morada mais da noite que do dia. Estranho, dirão. Noite e dia não são metades? Folha e verso? Como podiam o claro e o escuro repartir-se em desigual? Explico. Bastava que a voz de minha mãe em canto se escutasse, para que no mais lúcido meio-dia se fechasse a noite. Lá fora, a chuva sonhava, tamborileira, e nós éramos meninos para sempre. Certa vez, porém, de nossa mãe escutamos o pranto. Era um choro delgadinho, um fio de água, um chilrear de morcego. Mão em mão, ficamos à porta do quarto dela, nossos olhos boquiabertos. Ela só suspirava. Vosso pai já não é meu. Então, esse é um conto. Eu vou parar por aqui, porque eu quero trazer para vocês o poder da leitura, né? O que mexeu aí com vocês? Qual trecho que mais chamou a atenção? Despertou alguma emoção? Como foi penetrar nesse universo linguístico do Mia Couto? Essas combinações surpreendentes da linguagem que ele faz, né? Quando ele fala assim, olhos boquiabertos, né? Folha e verso como metades do dia, no lúcido meio-dia. Então ele pega ele traz um adjetivo que é humano, né? Lucidez, lúcido, e ele aplica a natureza, né? Ao tempo. E ele começa brincando com essas imagens de que o rio é tempo e que então os peixes são as lembranças, e ele fala que não, que para ele é o céu, é o ar, né? São as nuvens. E para vocês, assim, como é que é o tempo, né? O tempo para vocês é um rio, são as aves, são os céus, né? São paisagens outras, são raízes. O que é o tempo? Então, esse pedacinho de conto, ele desperta em nós muitas sensações, né? E quando a gente se entrega para esse universo do mundo das narrativas, né?
A gente acende em nós, a gente desperta sensações. E isso é feito tanto numa narrativa oral como numa narrativa escrita. É o poder das palavras no ser humano. Então, a gente, certa vez, um especialista, a gente sempre reflete, né, sobre o papel dos novos meios de comunicação e de informação na nossa sociedade pós-moderna, o quanto que vai interferir ou não na nossa ligação com a literatura, com a leitura. Certa vez, um especialista, que agora não me lembro o nome, mas eu gravei muito a resposta dele, especialista dessa área de novas tecnologias de informação, foi perguntado sobre se essas redes de comunicação a partir da internet iriam prejudicar a relação do ser humano com a leitura e com a arte das histórias, da literatura, né? E esse especialista falou o seguinte, que o ser humano não resiste a uma boa história. Uma boa história é irresistível. E aí a gente pode rememorar, né? Às vezes em que a gente estava ou numa ocasião social, numa festa, ou mesmo dentro da escola, da universidade, e um professor ou qualquer pessoa, um amigo, uma amiga, começou a contar uma história. Tudo para, né? A gente quer prestar atenção. E quando essa mulher fala que o pai já não é dela, o que que aconteceu? Né? E é muito legal parar a história assim no meio, porque a gente aguça essa curiosidade, que é algo que a gente perde muito hoje em dia com a quantidade de informações, a avalanche de estímulos que a gente recebe. E a leitura, ela tem esse poder através da nossa relação com o outro que está ali, né? Por trás daquela história, ou o contador ou a contadora da história, ou o narrador, ou a narradora, ou eu lírico. A gente, ou o autor, ou a autora renomada, cientista, a gente sempre está em relação. Ler é se relacionar. E o que a gente vai trazer aqui hoje para a nossa concepção de texto e de linguagem é que a leitura não deve, a nossa ideia de leitura não deve suprimir o sujeito leitor, né? O eu do leitor ou da leitora, do outro lado desse papel ou dessa tela, né? Ou dessa escuta. E falando em escuta, é muito interessante observar que a leitura, ela está conectada com todos os sentidos, não é apenas com a visão ou com a audição. E a isso eu vou chamar de uma escuta ativa, uma escuta dos sentidos, né? É um realçar perceptivo. Então, as nossas percepções se acendem quando eu entro em contato com um texto. E aqui a gente está partindo da ideia de que o texto não é um texto escrito, somente. Pode ser, mas não é somente. Pode ser um texto visual, uma imagem, uma tela de pintura, pode ser uma música, pode ser uma intervenção artística, né? Pode ser um teatro, tudo é texto, porque tudo é atravessado de linguagem. Essa é uma concepção ampla de texto e pós-moderna. Então, vou passando os slides e eu queria mostrar essa imagem para vocês. Vocês observam que é como se a natureza fizesse aqui um portal, ao mesmo tempo um convite para a gente adentrar nesse universo. E aí eu trago aqui para a gente fazer uma reflexão importante sobre como a gente lê os textos acadêmicos, os textos na escola, os textos da universidade. Como que a gente lida com esses textos escolarizados no mundo educacional, né? A gente geralmente lida com esses textos de forma muito passiva, porque a gente aprendeu assim desde cedo. Nosso aprendizado com a alfabetização é um aprendizado marcado pelo interdito, pelas limitações, pelo não pode. Então, eu não posso, por exemplo, na escrita, eu não posso escrever com maiúscula quando é minúscula, isso eu já venho falando em outras aulas. Eu não posso escrever com SS quando é com C cedilha. Eu não posso escrever imaginação e mentiras. Eu não posso escrever sem parágrafos. Então, a gente foi gravando que a gente lê
de uma maneira passiva, a gente escreve de uma maneira apagada. Então, a gente foi aprendendo a se silenciar, a se podar. E aí, a nossa relação com a escrita e com a leitura foi atravessada por esse bloqueio, que a gente chama de um bloqueio discursivo, expressivo, né? Então, eu estou colocando essa imagem aqui para perguntar para vocês, quando a gente adentra um espaço novo, como, por exemplo, pode ser um espaço na natureza como esse, ou um espaço no mundo cognitivo, né? A gente adentra de que maneira? A gente simplesmente é levado. Se a gente não se cuidar, a gente vai pisar num espinho, a gente vai molhar o pé num rio, a gente pode ser picado por uma cobra, a gente vai encontrar uma pessoa, um ser, um animal ou uma planta, a gente vai interagir ou não vai interagir? Então a pergunta é assim, se a leitura e a escrita nos insere num processo cognitivo, por que que eu vou me calar, me silenciar, me bloquear das interações que isso traz? Por que que eu vou ouvir uma notícia que vai trazer uma série de representações de mundo prontas e eu vou simplesmente dizer sim e não vou passar por uma peneira interna? Como é que está a peneira de cada um? A peneira é o nosso senso crítico, né? Então, quando a gente lida com leitura, a gente lida com esse trabalhar essas tramas da nossa peneira interna, do nosso senso crítico. A gente precisa construir reflexão, criticidade e capacidade autoral, capacidade identitária de significação. Então, eu sou ativa na minha leitura, eu sou ativa na minha escrita, eu sou uma pessoa ativa. A partir dessa postura, eu estou trabalhando para uma perspectiva do senso crítico. E eu estou saindo do senso comum. E esse é o papel de toda educação, em qualquer sociedade. O papel educacional é despertar seres críticos, seres ativos, capazes de fazerem transformações no mundo, transformar o mundo num lugar melhor, né, para o nosso bem viver. Então, é nessa perspectiva que eu queria introduzir essa aula hoje com vocês. Então, a gente vai falar de concepções de texto ao longo da história, buscando aí o nosso século passado, né, do início do século XX até a metade do século XX, a gente teve uma concepção de texto muito encerrada num lugar passivo de leitor. Praticamente o leitor era excluído, a gente nem pode falar em passividade de leitura. Por quê? Porque texto era simplesmente o que estava escrito num papel, era um todo. Ó, tá escrito aí nos 3 pontinhos. O texto só se for escrito, precisa ser coeso e coerente e serve para comunicar algo a alguém ou informar. Vamos começar com a primeira concepção. Até a metade do século XX, isso, até a metade do século XX, o texto servia para informação. Então, o texto estava lá pronto, eu sou um mero receptor passivo e às vezes até excluído daquele texto, né? Porque não tem objetivo nem de comunicar comigo, é uma informação. E dessa maneira a gente vai assimilando os textos sem criticidade, sem presença, sem identidade desperta, essa identidade de crítica, de leitura e de escrita. E com a nossa capacidade de ação e nosso sentir muito adormecido, né? E o nosso pensar, a gente chama de pensar morto. Quando eu estou nessa concepção de texto, que o texto é o todo soberano, o autor escreveu e eu vou apenas concordar, eu preciso estudar, eu preciso ler aquele texto porque o professor pediu e eu não tenho senso crítico, eu preciso reproduzir o que aquilo ali está me dizendo, eu abro mão de acionar as minhas experiências de mundo, as minhas leituras de mundo, como diria Paulo Freire, eu abro mão das minhas leituras de mundo para interagir com aquele texto. O que é leitura de mundo? Paulo Freire fala para a gente que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Ele falou isso mais ou menos na década de 70. Ele foi convidado para fazer uma conferência de abertura num congresso de leitura na Universidade de Campinas. E as pessoas organizadoras do congresso deram para ele o tema da palestra.
falaram para ele assim: Paulo Freire, você vai ter que fazer uma palestra aqui para nós, uma conferência, se você aceitar, e o tema do nosso cole é a importância do ato de ler. E Paulo Freire começa a rascunhar essa palestra. Escreve um papel, escreve outro papel e vai jogando fora, e vai enchendo a pilha da lixeira de papéis amassados. Então, nada do que ele escrevia sobre a importância do ato de ler estava satisfazendo a ele mesmo como autor. E ali naquele movimento interno de criação, daquela oficina criativa, né, de Paulo Freire, ele teve um estalo. Ele foi como que convidado, sugado, puxado para sua infância, lá no Recife, no quintal de sua casa. E ele viu o pé de manga, que era o pé onde ele subia para brincar em cima da mangueira. E lá em cima da mangueira ele se viu, menino, amaciando a manga, fazendo uma massagem bem gostosa naquela manga madurinha, e depois fazendo um furinho e chupando o suco da manga que ele mesmo produziu no amolengar manga. E ele começa a pensar nesse verbo amolengar mangas, nessa vivência, nessa experiência com a palavra manga, com o verbo amolengar. E ele vem pensando nessa coisa da leitura, né? A leitura das palavras. E daí ele chega a uma concepção ali naquele momento que foi talvez uma das frases, das ideias, dos pensamentos de Paulo Freire mais difundidos internacionalmente, mundialmente, que é: a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Então, quando eu falo de leitura, eu estou falando de todas as minhas memórias, as minhas histórias, da minha infância, do meu passado, do passado da minha mãe, do passado do meu pai, da minha família, tudo que foi vivido como experiência, como sabedoria prática. E dentro dessa linha, dessas experiências de leitura de mundo, eu vou acionando, eu brinco assim nas minhas aulas, que é como se fossem mochilas. A gente carrega nossas mochilas cheias de leituras de mundo. E à medida que a gente vai encontrando um professor, uma professora, ou um grupo de pesquisa, ou um texto acadêmico, um texto escolar, a gente vai acionando, a gente vai tirando da mochila, a gente abre a mochila e a gente tira dali o que eu tenho de mim, que eu posso misturar com o que esse autor ou essa autora está falando, para que eu possa compreender, para eu fazer uma compreensão mais ampla. Então, essa visão de texto, que é uma visão centrada no autor, centrada, sobretudo, no texto escrito, ela é uma visão que já foi ultrapassada do ponto de vista linguístico, das pesquisas linguísticas. Mas daí eu pergunto para vocês, será que essa visão de texto foi ultrapassada das nossas práticas? Quantas vezes a gente ainda não pode discordar de um autor ou de uma autora quando a gente está no seminário apresentando um trabalho, ou quando a gente está lendo um texto para a escola? O quanto que a escola não estimula a leitura crítica, a leitura questionadora, a leitura resistente, né? Nós somos